E milhares de brasileiros com câncer estão esperando para fazer o tratamento de radioterapia, né? A gente sabe. Agora, lembra que o Ministério da Saúde criou em 2013 um programa para comprar 80 aparelhos? Pois é. 5 anos depois, a grande maioria ainda não chegou aos hospitais. Vamos falar sobre isso com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia, Ana Paula. E sabe quantos chegaram? Apenas 8 equipamentos, 10% da quantidade que deveria ter sido comprada. Foi o que descobriu a Controladoria Geral da União, que fez uma auditoria, que analisou a compra de equipamentos com recursos federais e o plano de expansão de radioterapia. A dona Anete tem 83 anos. Não pode ficar em pé nem sentada. É deitada assim o tempo todo, porque no ano passado descobriu um câncer ginecológico. Fez uma cirurgia em novembro e em janeiro deveria ter começado a radioterapia. Foi encaminhada para o maior hospital do Distrito Federal, só que ela nunca conseguiu fazer o tratamento. Solicitamos o pedido da radioterapia ao hospital de base, mas desde janeiro, né, que nós estamos esperando e até agora não foi disponibilizado esse serviço para ela. Diz que não tem condições, porque tem uma fila muito enorme e tal. E aí agora já não faz mais necessário esse tratamento. A família diz que nenhuma determinação judicial foi o bastante. O resultado? Sem a radioterapia, o médico falou que o câncer voltou e a dona Anete vai precisar operar de novo. O caroço voltou com o triplo de tamanho e tem que fazer nova cirurgia. E eu mais velha, mais cansada, mais sofrida, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda um acelerador linear para cada 600 mil habitantes. Por essa conta, o SUS deveria ter 330 aparelhos espalhados pelo país, mas só tem 230. O Bom Dia Brasil teve acesso em primeira mão ao resultado de 2 relatórios da Controladoria Geral da União sobre o plano de expansão da radioterapia do Ministério da Saúde e a compra desses equipamentos com recursos federais de emendas parlamentares, envolvendo R$ 1 bilhão entre 2008 e 2017. E o resultado é decepcionante para quem precisa de tratamento contra o câncer no SUS. O Ministério da Saúde assinou um contrato em 2013 para a compra de 80 aparelhos como este, o acelerador linear para tratamento de radioterapia. Mas a Controladoria Geral da União apurou que desses 80, apenas 8 foram instalados até hoje. Um aparelho como este deveria atender no SUS pelo menos 50 pacientes por mês, 600 pacientes ao ano. Mas pelos cálculos da CGU, os 72 aparelhos que não foram entregues até hoje deixam de atender a cada ano mais de 43 mil pacientes com câncer. É muito crítico porque um atraso desse significa, na verdade, a falta de um atendimento de uma pessoa que pode estar muitas vezes ali dependendo daquilo para continuar viva. Um detalhe, os 8 aparelhos entregues foram para hospitais que já tinham pelo menos um funcionando. Nenhum hospital que ainda não tinha o acelerador linear recebeu um novo. E os aparelhos demoram a chegar nos hospitais. Segundo a CGU, o processo de compra e instalação, que poderia ser feito em 1 ano, em alguns casos tem levado mais de 4 anos. A CGU ainda aponta a má distribuição dos aceleradores lineares pelo Brasil. Até hoje, alguns estados não têm sequer um, como Amapá, Acre e Roraima. 60% no caso dos convênios que são assinados com as secretarias estaduais e municipais de saúde, são direcionados para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os estados mais bem supridos dessa oferta de tratamento. Segundo a Controladoria, a situação fica pior quando o dinheiro para a saúde vem de emendas dos nossos deputados. Em alguns casos, o mesmo aparelho, encomendado do mesmo fabricante, sai bem mais caro. Tem exemplo de acelerador linear que vale R$ 1.200.000, mas foi comprado por 3 milhões, 2,5 vezes o valor original. E como esses aparelhos fazem falta na rede pública. Uma máquina dessa pode atender até mais do que 50 pacientes. Por exemplo, um tratamento de mama, tranquilamente, a gente consegue fazer em 15 minutos, aproximadamente. Este oncologista diz que a radioterapia é indicada para 60% dos pacientes com câncer e que, em alguns casos, ela é indispensável. Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pulmão, endométrio, colo de útero, entre outros. A gente aumenta a mortalidade se a gente não oferecer, dependendo do tipo de câncer.
O Ministério da Saúde informou que desde 2016 entregou 13 aparelhos de radioterapia e que neste ano mais 20 serão entregues. O Ministério disse que a instalação depende da construção de estrutura adequada e que em alguns casos é preciso aguardar também a regularização do terreno pelas prefeituras e instituições. Bom, a gente mostrou o caso da Dona Nete no começo da reportagem, né? A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que aqui em Brasília tem 3 aparelhos de radioterapia e que a Dona Nete não compareceu a uma consulta, mas admite que 300 pacientes estão na fila para fazer radioterapia e a secretaria diz que convênios com hospitais particulares vão ajudar a diminuir a espera e, quem sabe, zerar a fila até julho. Vamos ver, né, Ana Paula? Tomara, né, Juliana? Agora realmente não dá para entender como é que em 5 anos não deu para resolver todas essas pendências aí de regularizar terreno, de adaptar os prédios para receber os equipamentos. É realmente muito descaso